Olá pessoal, beleza? Mandando aqui o vídeo da correção da atividade avaliativa. Não deu pra gente fazer a aula ontem, problema de conexão. Então a partir de agora eu não vou mais utilizar o Hangouts como aula ao vivo, tá? Então eu só vou fazer a gravação de vídeo aula e vou mandar as atividades no grupo de vocês. Qualquer dúvida, se tiver dúvida com relação às questões da apostila ali, vai me chamando, pode me chamar lá no Hangouts ou no WhatsApp pra gente ir resolvendo. Na aula de ontem estava previsto para a gente fazer a discussão dessa atividade, mas como não deu, então eu vou passar ela aqui, depois eu mando a correção também em texto para vocês. Então a atividade lá pedia o seguinte: na primeira questão pedia qual a equação reduzida da circunferência abaixo. Para que essa circunferência está num plano cartesiano, tem o centro dela marcado no ponto C, cujas coordenadas são 2 e 1. Então nós vimos que a equação reduzida de uma circunferência é na forma x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a ρ ao quadrado. O a é o ponto do x, então x menos 2 mais y menos 1 igual ao raio. O raio é a distância do centro até a extremidade. Então eu tenho do 2 até o 6, 4 unidades. 4 ao quadrado, 16. Então peguei as coordenadas do centro e o raio ao quadrado. Ok? Na segunda questão, dada a equação da circunferência, pede o centro e o raio. Então o centro e o raio valem respectivamente. O centro nós vimos que é a coordenada AB. Então nós vamos achar esse ponto aqui. E o raio nós achamos a partir do centro. Então, para nós achar a coordenada A, nós vimos que menos 2A é igual ao coeficiente que multiplica o x, igual a menos 8. Então, isolando o A aqui, nós vamos ver que menos 8 dividido por menos 2 igual a 4. Então A igual a 4. Para achar o B, nós temos que menos 2B é igual ao coeficiente que multiplica o y, menos 2. Isolando o B, menos 2 dividido por menos 2 vai ser igual a 1 positivo. Então nós já achamos o centro da circunferência. Então, portanto, o centro da circunferência está nas coordenadas 4 no x e 1 no y. E para a gente calcular o raio, nós vimos que o raio da circunferência, que A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado é igual ao termo independente. O termo independente é 1. Então, vamos colocar aqui TI, termo independente. Então, para a gente calcular o raio dessa circunferência, nós vamos trocar os valores aqui. Então, o A vai ser igual 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos R ao quadrado igual a 1. Desenvolvendo aqui, nós vamos ficar com 16 mais 1 menos R ao quadrado igual a 1. Menos R ao quadrado vai ser igual a 1. 16 mais 1 é 17, passa para lá subtraindo, vai ficar menos 16. Multiplicando tudo aqui por menos 1, nós vamos ver que o raio é igual a raio ao quadrado 1 menos 16. Raio igual a
raiz quadrada de 16. Tá, o quadrado passa a raiz, então raio igual a 4. Portanto, o raio dessa circunferência... Então, na questão número 3 aqui, ó, em relação à circunferência, cuja equação é o ponto 2,5, 2,5 ou seja, vai ser o ponto tá, interno, externo ou pertence à circunferência. Como que a gente vai fazer isso? Calcular a distância do centro da circunferência até esse ponto e comparar com a medida do raio. O raio aqui vale 1, porque aqui é raio ao quadrado, então raiz de 1 é 1. Então nós vamos calcular a distância do centro, né? Nesse caso aqui o centro vai estar nas coordenadas 2 no x e 3 no y, até o ponto 2,5, 2,5 é o ponto P. Então nós vamos calcular essa distância aqui e vamos ver se ele vai ser maior, menor ou igual ao raio. Então, calculando a distância aqui, nós sabemos que vale 3, a distância de A até B é igual a raiz quadrada de x a menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado, ok? Então, x menos xa menos xb. X daqui menos o x daqui. Ou x daqui menos o x de lá. Então, eu vou ter 2,5 menos 2 ao quadrado mais 2,5 menos 3 ao quadrado. Essa é a forma de a gente calcular a distância entre dois pontos. Portanto, a distância de A até B vai ser a raiz quadrada de 1,5 ao quadrado, 0,5 ao quadrado, mais 2,5 menos 3 menos 0,5 ao quadrado. Eu aqui gosto de trabalhar com fração, então eu vou colocar assim: distância vai ser igual a raiz quadrada de 0,5. Eu tenho 1/2 ao quadrado mais menos 1/2 ao quadrado, ok? Então, continuando, potência de fração, nós sabemos que para calcular a potência de fração a gente leva os numerador e denominador ao expoente. Então a distância de AB vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1/4, mais 1/4, menos 1/2 elevado ao quadrado dá mais 1/4. 1 mais 1, 2 quartos. Simplificando, a distância de A até B, vai ser a raiz quadrada de 1/2. Raiz quadrada de 1/2. Essa é a distância. Raiz quadrada de 1/2. Poderíamos parar a conta aqui já para analisar. Raiz quadrada de 1/2. Qual que seria a raiz quadrada de 1/2? Tá?
Deixa eu achar a questão aqui para mim ver. Raiz quadrada de 1/2. Então eu poderia calcular ela. Vamos desenvolver ela aqui para a gente relembrar alguns conceitos de radiciação. Então a distância de A até B, propriedade dos radicais, nós sabemos que se eu tenho uma divisão dentro da raiz, eu posso escrever isso aqui como sendo raiz de 1 dividido por raiz de 2, certo? Então, raiz de 1 por raiz de 2. Distância de A até B, raiz de 1 é 1 sobre raiz de 2. Tenho radical no denominador, então eu faço a racionalização. Então eu vou ficar como 1 vezes 1 raiz de 2, 1 raiz de 2 vezes raiz de 2 dividido por raiz de 2. Então, distância de A até B, distância de A até B vai ser igual a raiz de 2 raiz de 2 dividido por 2. Se nós aproximarmos aqui raiz de 2 como sendo 1,41, isso aqui dividido por 2, então nós vamos chegar que a distância dos dois pontos é 0,70,5. Então a distância de A até B vai ser igual a 0,75. Portanto, 0,75 é menor que o raio. O raio vale 1. Portanto, esse ponto é interno à circunferência. Não precisaríamos nem fazer essa conta aqui, só analisando. Se eu tenho o centro dela 2 e 3 e o raio vale 1, se eu analisar a circunferência, então no eixo X ela vai indo 1 até o 3, no eixo Y da mesma coisa, do 1 até o 3. Então esses dois pontos aqui ficariam com certeza interno à circunferência. Então a resposta, o ponto 2,5 é interno à circunferência. Interno à circunferência. Tranquilo? Vamos para a próxima. A número 4 pedia: escreva a equação geral da circunferência. Para me escrever a equação geral da circunferência, eu vou fazer o quê? Vou resolver todos esses dois quadrados aqui. Ó, tem um quadrado da soma e um quadrado da diferença. Aplicando lá produtos notáveis, eu vou ter que x quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então mais 16x, mais o quadrado do segundo, 64, mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 20y, mais o quadrado do segundo. Isso aqui igual a 160. Agora, letra de um lado
pego tudo isso daqui, passo para cá, igual a zero. Então eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado mais 16x menos 20y 160. Positivo passa para cá, negativo vai ficar menos 60 igual a zero. Essa é a resposta que era para vocês terem colocado lá. Tem mais um 64 aqui. Vamos rever essa conta aqui. Então, 164 positivo menos 60 vai ficar mais 4 igual a zero. Essa é a equação que era para vocês terem escrito lá no campo de questão. E tenho a número 5, que diz qual a medida do raio da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Nós vimos que a equação da circunferência, quando ela está nessa forma aqui, o centro dela é a origem do sistema, então é 0, 0. Portanto, o raio vai ser quem? A raiz quadrada do termo independente. Então, o raio dessa circunferência é igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. Como nós queremos uma medida, então a raiz é 5. Vou colocar 5 centímetros. Ok? E a última, a distância em centímetros do centro da circunferência à origem do plano é. Ou seja, eu quero saber a distância do centro dessa circunferência até a origem. Calculando aqui, tirando os dados ali, eu vou ver que o centro dessa circunferência está no 4 no x e no 3 no y. Ok? Então, eu vou calcular agora a distância desse ponto, 4 e 3, até o centro, até a origem do sistema, ou seja, até a coordenada 0, 0. Ou seja, eu vou calcular a coordenada origem dela, que é 0, 0. A origem do sistema. Nós vimos também que quando eu tenho a origem do sistema, eu não preciso aplicar essa fórmula para calcular a distância entre dois pontos. Eu não preciso usar essa fórmula para calcular a distância entre dois pontos. Se está na origem do sistema, então eu tenho um triângulo retângulo aqui na origem. Posso reparar também que a medida dos catetos desse triângulo é 3 e 4. Então eu posso aplicar o que aqui? Teorema de Pitágoras, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Ou seja, eu quero calcular a hipotenusa desse triângulo. Mas, lembrando também, um triângulo retângulo cujos lados 3 e 4, também conhecido como um triângulo pitagórico. Isso aqui já remete a um triângulo pitagórico. Triângulo pitagórico são os triângulos 3, 4 e 5, 6, 8, 10, 30, 40, 50. Então eu posso afirmar aqui, sem sombra de dúvida, que a distância do centro da circunferência, do centro até a origem, é igual a 5 centímetros. Posso desenvolver aqui o teorema de Pitágoras. Então eu teria 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a C ao quadrado. 3 ao quadrado, nós sabemos que é 9. 9 mais 16, 25. Raiz de 25, mais ou menos 5. Então, distância do centro até a origem, 5 centímetros. Tranquilo, gente? Vamos dar sequência agora na nossa aula com o estudo da reta em relação a uma circunferência. Esse material aqui eu vou mandar para vocês também em PDF, para que vocês façam a correção lá também.
E a recuperação eu vou disponibilizar daí para vocês fazerem. Ok, gente? Então, até a próxima.